E aí, pessoal, belezinha? Professor Stigley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, predicativo do objeto, pessoal. Então, vamos lá. Então, predicativo do objeto, então nós estamos falando justamente do objeto. O que é o objeto? Lembra que nós vimos tem o objeto direto e o objeto indireto. Objeto direto é o complemento do verbo, que é ligado ao verbo, né, sem preposição. E o objeto direto, ele é ligado a um verbo transitivo direto também. Por quê? Porque o verbo transitivo direto não precisa de preposição. Já o objeto indireto, ele precisa de preposição. Então, ele é o complemento do verbo que precisa de preposição. E, por sua vez, o objeto indireto vai ser ligado ao verbo transitivo indireto, justamente porque ele também, né, precisa de preposição. Então, se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Se o verbo é transitivo indireto, o meu objeto vai ser indireto também. Beleza? Então vamos lá. Predicativo do objeto é o elemento que atribui uma característica, estado ou qualidade ao meu objeto, ou seja, ao complemento do verbo, que vem logo após o meu verbo, certo? Ele ocorre quando o predicado é verbo nominal e funciona como núcleo nominal do predicado, ou seja, ele vai ser o núcleo do predicado. O predicado é o que complementa o sentido do meu sujeito. Então, olha lá. O professor deixou o João desconsolado. O professor deixou. Quem deixa, deixa alguém alguma coisa. Então, o professor deixou o João desconsolado. Acho as suas aulas fantásticas. Quem acha, acha alguma coisa. Então, né, temos aqui, né, os exemplos, né? Predicado verbo nocional, quando o núcleo, né, é um predicado. Então, desconsolado, fantásticas. Né, desconsolado, aqui a gente vai ter um adjetivo, e fantástico adjetivo, que também pode ser um verbo, certo? Lembre-se, predicado verbo nominal é o predicado que apresenta dois núcleos. Ó, um deles consta como verbo transitivo e o outro consta um nome. O predicativo é o verbo de ligação. Exemplo, o público considera o espetáculo excelente. Então, o público vai ser o meu sujeito, considera o espetáculo excelente o meu predicado, considera vai ser verbo transitivo. Por que verbo transitivo? Porque ele precisa de um complemento. E o espetáculo, objeto direto, porque ele está complementando o sentido de transitivo. Então, considera transitivo direto. E o espetáculo, objeto direto, excelente predicativo. Por quê? Porque ele está falando do espetáculo. Beleza? Quase sempre, o predicativo do sujeito ocorre com o objeto direto. Ou seja, quando esse complemento, que vai vir essa informação logo após o meu verbo, não precisa de preposição, beleza? Isso quer dizer que, ainda que com muito menos frequência, é possível que o predicativo do objeto atribua uma característica a um objeto indireto. Então, ó, a gente viu que ele ocorre com objeto direto, mas quer dizer que com muito menos frequência, ou seja, de vez em quando, com objeto indireto também pode acontecer. Ou seja, o objeto indireto é quando esse complementa essa informação logo após o meu verbo, ela precisa de uma preposição, por isso que ele é indireto, beleza? Isso acontece apenas com o verbo chamar. Então, olha lá. Chamou-lhe de ingrato e saiu porta afora. Chamou-lhe. Aqui no caso esse lhe, né, ele é um pronome oblíquo, ele faz papel de objeto indireto na nossa oração, tá bom? Agora vamos lá.
predicativo do objeto, cross, adjunto adnominal. Então vamos lá. Algumas vezes o predicativo do objeto é confundido com adjunto adnominal, quando está junto do nome, o elemento, ó, adjunto adnominal. Para afastar essa dúvida, basta substituir o objeto indireto por um pronome substantivo. Ou seja, quando o meu pronome substitui um substantivo, ele vira um pronome substantivo, tá bom? Se nessa alteração a característica que não se sabe se é predicativo do objeto, do sujeito, perdão, ou o adjunto adnominal, manter-se, estamos diante de um predicativo. Então, se eu, de novo, se na alteração, quando eu substituir o objeto direto por um pronome, não se sabe se é predicativo do sujeito ou de adjunto ou adnominal, manter-se, estamos diante de um predicativo. Então, olha lá. Exemplos. O namorado deixou Ana triste. O namorado é o meu substantivo. Deixou o verbo, e Ana triste vai ser o objeto. Triste, predicativo do objeto ou do adjunto adnominal? O namorado deixou a, predicativo do objeto. Esse a que eu estou usando aqui, ele é um pronome oblíquo. Mas ele ainda é um pronome substantivo porque eu estou substituindo a palavra Ana. Como eu estou substituindo a palavra Ana, é um pronome substantivo. Lembrando que nós também temos os pronomes adjetivos. Quais são os pronomes adjetivos? Quando ele acompanha o meu substantivo. Então, ele vai estar fazendo o papel de um pronome adjetivo. No caso aqui, como está substituindo, ele está fazendo o papel de um pronome substantivo. Beleza? O namorado disse palavras tristes. Então, triste, triste, certo? Predicativo do objeto ou adjunto adnominal, mesma coisa. O namorado disse-as. Então, adjunto adnominal. Então, disse-as, fiz a substituição e a minha frase perdeu o sentido. Então, ela é um adjunto adnominal. Disse-as, o que ele disse? As palavras tristes. Tranquilão? Então, vamos lá, pessoal. Indique o predicativo do objeto nas orações abaixo. Consideraram a tarefa difícil. Agora é a vez de Ana deixar o namorado ciumento. O juiz considerou o réu culpado. O chefe deixou os funcionários irritados. Chamam os políticos de ladrões. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então, consideram a tarefa difícil. Então, predicativo do objeto. A tarefa difícil, a informação logo depois do meu objeto. Agora era a vez de Ana deixar o namorado ciumento. O juiz considerou o réu culpado. O chefe deixou os funcionários irritados. E chamam os políticos de ladrões. Características que nós colocamos aqui. Beleza? 2. Indique a oração em que ocorre predicativo do objeto. Então, nós temos 3 orações aqui. Aonde que nós vamos ter o predicativo do objeto, pessoal? Estas são as peças quebradas. Trouxe o material necessário. O ônibus chega atrasado todos os dias. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então, trouxe o material necessário. Quem traz alguma coisa. O material necessário. Esse necessário, ele está sendo um predicativo do objeto, a parte principal do meu objeto. Tranquilão? Então, vamos lá. Leia com atenção esse poema. Então, Canção do Amor Imprevisto. Eu sou um homem fechado. O mundo me tornou egoísta e mau. E minha poesia é um vício triste, desesperado e solitário, que eu faço tudo por abafar. Mas tu apareceste com a tua boca fresca de madrugada, com o teu passo leve, com os teus cabelos,
E o homem taciturno ficou imóvel, sem compreender nada, numa alegria atônita, a súbita, a dolorosa alegria de um espantalho inútil, onde viesse pousar os passarinhos. Então, Mário Quintana. Então, vamos lá. Retire do texto 2 exemplos de predicativo do sujeito, 2 exemplos de verbo de ligação e 1 exemplo de predicativo do objeto. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então vamos lá. Um vício triste e imóvel, 2 predicativos do sujeito. 2 verbos de ligação, sou, ser, estar, ficou. Ser, estar, ficar e permanecer. Um exemplo de predicativo do objeto, egoísta e mal. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.